Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia 26 de maio, de 2022. Estamos aqui dando graças a Deus, por tudo que Ele tem nos dado, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado, Também pelo entendimento, pela igreja, pelo sangue do Senhor Jesus, que Ele derramou no madeiro, para a remissão, dos nossos pecados. Estamos aqui dando graças, em vigilância, em obediência, em perseverança no caminho, procurando aí o caminho das virgens prudentes, procurando nos aperfeiçoar nos entendimentos, para que possamos ser contados no número das virgens prudentes, aqueles irmãos e irmãs que serão arrebatadas, naquele grande dia, é o grande acontecimento que nós estamos esperando, é o grande acontecimento da criação, o próximo grande acontecimento da criação, que vai ser o arrebatamento da igreja, Quando a igreja, então, vai ressuscitar quem tiver morto, seu corpo vai ressuscitar transformado num corpo espiritual, e quem tiver vivo vai ser transformado vivo, não experimentará a morte, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, E nós estamos aqui, graças a Deus, procurando aí este caminho das virgens prudentes. Estamos aí, estudando um pouco os desígnios de Deus, para que a gente possa compreender o que aconteceu com a igreja pelos séculos dos séculos, que são coisas semelhantes que aconteceram com Israel, pelos séculos dos séculos e desde quando eles saíram do Egito e foram para o cativeiro da Babilônia, Então são coisas semelhantes, são iguais, São semelhantes, são sombras, Para nosso proveito, para nosso ensino, como diz o Paulo, Nosso grande irmão, Que nos ensina através dos tempos pela palavra escrita, que ele deixou e que outros irmãos e outras pessoas, providenciaram durante a história para que nós pudéssemos conhecer todos esses mistérios e todas essas maravilhas que o Deus de Israel fez, na humanidade, com Israel, com a igreja. Então nós estamos aqui no capítulo 11 de aos Romanos. Paramos aqui no versículo 23. Vimos aí, que ele está falando do futuro de Israel, mas também está falando do futuro da igreja, Vimos aí que ele comparou, comparou as nações como uma massa, uma massa de bolo, não é isso? E comparou Israel como as primícias dessa massa, não é isso? Comparou também como uma oliveira, certo? Israel sendo a oliveira, e disse e afirmou aqui, que alguns ramos dessa oliveira foram podados, E isso é um desígnio de Deus. Foram podados para que os gentios fossem enxertados, na oliveira. E lá em João, no capítulo 15, se não me engano, no Evangelho de João, o Senhor Jesus vai dizer lá que Ele é a videira verdadeira, E nós somos os ramos. Então aqui no 23, continuando aqui, ele vai dizer o quê? Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Olha aí o que ele está falando. Na verdade, ele está fazendo uma profecia, Eles foram cortados para que os gentios fossem enxertados. Mas não duvidemos nós,
de que um dia eles serão novamente enxertados. E aí ele vai dizer no 24, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza foi enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. E aí no 25 ele vai fazer a profecia, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis que este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, né? Então, o desígnio de Deus, né? Mistérios, né? Certo? E no 26 ele diz aqui, ó, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Eu entendo que isso aqui vai ser no quê? No milênio, né? Porque eles só vão reconhecer o Messias quando ele vier, né? Tomar conta do seu reino. E aí, então, no milênio, é um grupo de salvos, né? Todo mundo vai ser salvo, né? Todo mundo vai se livrar do lago de fogo. Não vão ser igreja. Quem vai ser salvo no milênio vai ser livre do lago de fogo, porque ele vai ser governado pelo próprio Senhor Jesus e pela igreja, né? E esse será o meu concerto com ele. Então ele está falando aqui de outro concerto que vai ser feito durante o milênio e durante a eternidade, né? Quando eu tirar os seus pecados. Assim que, ó, 28, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Olha aí o desígnio de Deus para com Israel. E também para com a igreja, porque ele está falando no Evangelho, né? Ó, quanto ao Evangelho, se é quanto à igreja, eles são inimigos por causa de nós, por causa da igreja. Mas quanto à eleição, quanto à salvação, eles são amados por causa dos pais, né? Abraão, Isaac e Jacó. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E esses dons e essa vocação foram dados aos pais. Porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, pela desobediência deles, né? Desígnio de Deus, né? Assim também estes agora, judeus, né? Foram desobedientes. Foram e são, né? Para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Olha aí, né? E aí Paulo fecha, né? O capítulo 11, com esse versículo e com o hino de adoração que está escrito, né? O 32 ele diz o quê? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, né? Com a igreja, com Israel e com a humanidade. É o grande desígnio de Deus, né? E aí, então, de que se queixa ele? Ó seu vaso de barro, né? Quer dizer, a criatura vai dizer para o Criador, por que me fizeste assim? Por que me criaste? Né? Então, de que se queixa ele? De nada. Se queixa de ninguém, nem para ninguém, porque ele é o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, né? E ele faz o que lhe aprouver, o que ele aprouve, né? E amém, graças a Deus. Então nós vimos aí nesses desígnios de Deus, nós vamos ver agora para frente aqui algumas coisas, né? A respeito do que aconteceu, né? Com aqueles que se separaram da igreja, né? Aqueles castiçais que foram tirados do lugar, né, irmãos? Nós vimos lá, né, nas cartas ao Apocalipse, nas cartas do Apocalipse, nas 7 cartas, nós vimos lá que o Senhor Jesus estava falando com o
Ministério das Igrejas, né? E aí ele diz, ó, arrepende depois que você fez, porque senão eu vou tirar teu castiçal do lugar. Então amanhã, se Deus quiser, continuaremos. Paz seja com todos nós e amém.